Terceira parte. Ao planeta do ouro chegou Alalu vitoriosamente, com um choque ensurdecedor de seu carro. Com um raio, explorou o lugar para descobrir seus arredores. Seu carro descendeu em terra seca, ao fio de amplas terras pantanosas e aterrissou. Ficou um casco de águia, ficou um traje de peixe. Abriu a portinhola do carro. Ante a portinhola aberta se deteve com assombro. Escuro era o chão, azul-branco eram os céus. Não havia sons, ninguém que lhe oferecesse as boas-vindas. Estava sozinho em um planeta estranho, possivelmente exilado para sempre de Nibiru. Baixou a terra, sobre o escuro estou acostumado a pôr o pé. Havia colinas na distância. Nas cercanias, havia muita vegetação. Ante ele, havia terras pantanosas. Nelas se introduziu. Com o frio de suas águas se estremeceu. Voltou para chão seco. Estava sozinho em um planeta estranho. Viu-se possuído por seus pensamentos, esposa e descendentes com nostalgia. Recordava, estaria exilado de Nibiru para sempre. Perguntava-se isto uma e outra vez. Não demorou para voltar para o carro, com alimento e bebida para manter-se. Depois, venceu-lhe um profundo sonho, uma poderosa vontade de dormir. Quanto tempo esteve dormindo, não podia recordar-lo, tampouco podia dizer o que o tinha despertado. Fora havia muito resplendor, um resplendor nunca visto em Nibiru. Estendeu um pau do carro, com um provador estava equipado. O provador respirou o ar do planeta, indicou sua compatibilidade. Abriu a portinhola do carro, com a portinhola aberta tomou ar. Outra vez tomou ar, e outra, certamente, o ar de que era compatível. Alalu aplaudiu, ficou a cantar uma alegre canção. Sem o casco de águia, sem o traje de peixe, baixou até o chão. O resplendor do exterior cegava, os raios do sol o afligiam. Voltou para o carro, colocou uma máscara para os olhos. Tomou a arma portátil, agarrou o prático tomador de amostras. Baixou a terra, sobre o escuro estou acostumado a pôs o pé. Encaminhou-se para os atoleiros, escuras e esverdeadas eram as águas. Na margem do pântano havia calhaus. Alalu tomou um calhau, jogou-o no pântano. Seus olhos vislumbraram um movimento no pântano. As águas estavam cheias de peixes. Introduziu o tomador de amostras no pântano, para considerar as turvas águas. A água não era adequada para beber, descobriu Alalu muito decepcionado. Afastou-se dos pântanos, e foi em direção às colinas. Passou através da vegetação. Os arbustos davam passo às árvores. O lugar era como uma horta, as árvores estavam carregadas de frutos. Seduzido por seu doce aroma, Alalu tomou uma fruta, a pôs na boca. Se doce era seu aroma, mais doce era seu sabor. Alalu se deleitou enormemente. Alalu caminhava evitando os raios do sol, dirigindo-se para as colinas. Entre as árvores, sentiu umidade sob seus pés, um sinal de águas próximas. Pôs rumo em direção à umidade. Na metade do bosque havia um lago, uma lacuna de águas silenciosas. Inundou o tomador de amostras na lacuna, a água era boa para beber. Alalu riu, uma risada sem fim fez presa nele. O ar era bom, a água era apta para beber, havia fruta, havia peixes. Entusiasmado, Alalu se agachou, juntou as mãos fazendo uma terrina, levou água até sua boca. A água tinha frescura, um sabor diferente da água de Nibiru. Bebeu uma vez mais e logo, assustado, deu um salto. Podia escutar um resmungo. Um corpo se deslizava pela borda da lacuna. Aferrou a arma portátil, dirigiu uma rajada de seu raio para o que assobiava. O que se movia se deteve, o assobio terminou. Alalu se adiantou para examinar o perigo. O corpo que se deslizava estava imóvel. A criatura estava morta, uma visão da mais estranha. Seu comprido corpo era como uma corda, sem mãos nem pés era o corpo. Havia olhos ferozes em sua pequena cabeça, fora da boca pendurava uma larga língua. Algo que nunca antes tinha visto em Nibiru, uma criatura de outro mundo. Seria o guardião da horta? Meditou Alalu para si mesmo. Seria o dono da água? Perguntou-se. Pôs água em um recipiente que levava. Muito alerta, empreendeu um caminho até seu carro. Também tomou as frutas doces. Para o carro se encaminhou. A brilhantismo dos raios do sol tinha diminuído enormemente. Era escuro quando chegou ao carro. Alalu refletiu sobre a brevidade do dia. Sua brevidade lhe surpreendeu. Sobre os pântanos, uma fria luminosidade se elevava no horizonte.
Não demorou para elevar-se nos céus uma esfera esbranquiçada. Kingo, o companheiro da Terra, estava contemplando. O que nos relatos do princípio, seus olhos podiam ver agora a verdade, os planetas e suas voltas, o bracelete esculpido, que, a Terra, Kingo, sua lua, todos foram criados, todos por seus nomes chamados. Em seu coração, Alalu conhecia uma verdade mais que era necessário contemplar. O ouro, o meio para a salvação, era necessário encontrá-lo. Se havia verdade nos relatos do princípio, se foram as águas as que lavaram as veias douradas de Tiamat, nas águas de Ki, sua metade cerceada, encontraria-se o ouro. Com mãos vacilantes, Alalu desmontou o provador do pau do carro. Com mãos trementes, vestiu o traje de peixe, esperando ansioso a rápida chegada da luz diurna. Ao nascer o dia, saiu do carro, aos pântanos rapidamente se encaminhou. Introduziu-se em águas mais profundas, inundou o provador nas águas. Ansioso observava sua iluminada face, o coração lhe golpeava no peito. O provador indicava os conteúdos da água, com símbolos e números desvelava seus achados. E, depois, o batimento do coração de Alalu se deteve. Há ouro nas águas, estava dizendo o provador. Instável sobre suas pernas, Alalu se adiantou, dirigiu-se para o mais profundo do pântano. Uma vez mais, inundou o provador nas águas. Uma vez mais, o provador anunciou o ouro. Um grito de triunfo, da garganta do Alalu emanou. A sorte de Nibiru estava agora em suas mãos. De volta ao carro se dirigiu, tirou o traje de peixe, ocupou o assento do comandante. Animou as tabuletas dos destinos que conhecem todas as voltas, para encontrar a direção para a volta de Nibiru. Levantou o falador de palavras, para levar as palavras a Nibiru. Depois, para Nibiru pronunciou as palavras, dizendo assim: as palavras do grande Alalu para Ano em Nibiru se dirigem. Em outro mundo estou, encontrei o ouro da salvação. A sorte de Nibiru está em minhas mãos. Deve escutar minhas condições. Sinopse da terceira tabuleta. 1. Alalu transmite as notícias a Nibiru, reclama a realeza. 2. Ano, assombrado, expõe o assunto ante o Conselho Real. 3. Enlil, o filho principal de Ano, sugere uma verificação in situ. 4. Ea, o primogênito de Ano e genro de Alalu, é eleito, em troca Ea equipa com engenho o navio celestial para a viagem. 5. A espaçonave, pilotada por Azul, leva 50 heróis. 6. Superando os perigos, os nibiruanos se estremecem ante a visão da Terra. 7. Dirigidos por Alalu, ameriçam e ganham a costa. 8. Eridu, lar longe do lar, surge em 7 dias. 9. Começa a extração de ouro das águas. 10. Embora a quantidade seja minúscula, Nibiru exige a entrega. 11. Abgal, um piloto, escolhe a espaçonave de Alalu para a viagem. Descobre armas nucleares proibidas na espaçonave. 12. Ea e Abgal tiram as armas de terror e as ocultam. 13. Conexão Terra-Marte, representação por volta de 2500 AC. A terceira tabuleta, a sorte de Nibiru está em minhas mãos, minhas condições deve escutar. Essas foram as palavras de Alalu, da escura terra a Nibiru que as transmitiu o falador. Quando as palavras de Alalu a Ano, o rei, foram-lhe comunicadas, Ano se assombrou, assombraram-se também os conselheiros, os sábios ficaram surpreendidos. Alalu não está morto? Perguntavam-se entre si. Podia estar vivo em outro mundo. Diziam-se com incredulidade. Não se tinha oculto em Nibiru, tendo ido com o carro até um lugar ignoto. Convocou-se os comandantes dos carros, os sábios refletiram sobre as palavras transmitidas. As palavras não chegaram de Nibiru, disseram-se desde mais à frente do bracelete esculpido, esta foi sua conclusão, e isto lhe reportou ao rei, Ano. Ano ficou aturdido, refletiu sobre o acontecido. Que lhe enviem palavras de reconhecimento a Alalu, disse aos reunidos. No lugar dos carros celestiais se deu a ordem, a Alalu palavras foram sortes. Ano, o rei, envia-te suas saudações. Sente prazer em saber que te encontra bem. Não havia razão para que se fosse de Nibiru, no coração de Ano não há inimizade. Se realmente encontraste o ouro da salvação, que Nibiru se salve. As palavras de Ano chegaram ao carro de Alalu. Alalu as respondeu com rapidez. Se seu salvador tiver que ser, para suas vidas salvar, convoquem aos príncipes em assembleia, declarem suprema a minha ascendência.
que os comandantes me convertam em seu líder, que se inclinem ante minhas ordens. Que o conselho me nomeie rei, para substituir a Anu no trono. Quando as palavras de Alalu se escutaram em Nibiru, grande foi a consternação. Como se podia depor a Anu? Perguntavam-se os conselheiros. E se não era certo o que contava Alalu? E se era uma artimanha? Onde ele está? De verdade encontrou o ouro? Reuniram aos sábios, pediram o conselho dos doutos instruídos. O mais ancião deles falou: eu fui o professor de Alalu. Disse. Ele tinha escutado com atenção os ensinos do princípio, da batalha celestial tinha aprendido, do monstro aquoso Tiamat e de suas veias douradas adquiriu conhecimentos. Se realmente foi mais à frente do bracelete esculpido, na Terra, o sétimo planeta, está seu asilo. Na assembleia, um príncipe tomou a palavra. Era um filho de Anu, do ventre de Antu, a esposa de Anu. Enlil era seu nome, que quer dizer senhor do mandato. Palavras de cautela estava pronunciando. Alalu não pode falar de condições. As calamidades foram sua obra, e perdeu o trono em combate singular. Se for certo que encontrou ouro em Tiamat, fazem falta provas disso. Haverá suficiente ouro para proteger nossa atmosfera. Como o traremos de até Nibiru através do bracelete esculpido? Assim falou Enlil, o filho de Anu, e outras muitas perguntas formulou também. Muitas provas faziam falta, muitas respostas se precisavam, concordaram todos. Transmitiram a Alalu as palavras da assembleia, uma resposta se exigiu. Alalu ponderou o mérito das palavras, e acessou a transmitir seus segredos. De sua viagem e seus perigos fez em verdade relato. Do provador tirou o cristal de suas vísceras, do tomador de amostras tirou seu coração de cristal, inseriu os cristais no falador, para transmitir todos os achados. Agora que se entregaram as provas, me declarem rei, lhes incline ante minhas ordens. Exigiu severamente. Os sábios se horrorizaram. Com armas de terror, Alalu causaria mais estragos em Nibiru. Com armas de terror um atalho tinha aberto através do bracelete. No momento Nibiru passa em sua volta por essa região, Alalu está procurando calamidades. No conselho havia muita consternação. Alterar a realeza era, certamente, um assunto grave. Anu não só era rei por ascendência, tinha alcançado o trono em justa lide. Na Assembleia dos Príncipes, um filho de Anu se levantou para falar. Era sábio em todas as matérias, entre os sábios se lhe reconhecia. Dos segredos das águas era um professor, e, aquele cujo lar é a água, era chamado. De Anu era o primogênito, com a Dankina, a filha de Alalu, estava casado. Meu pai por nascimento é Anu, o rei, disse Ea. Alalu, por matrimônio, é meu pai. Levar a uníssono os dois clãs foi a intenção de meus esponsais. Me deixem ser o que traga a unidade neste conflito. Me deixem ser o emissário de Anu ante Alalu. Me deixem ser o que dê suporte aos descobrimentos de Alalu. Deixem que eu viaje à terra em um carro. Riscarei um atalho através do bracelete com água, não com fogo. Na terra, deixem que obtenha das águas o precioso ouro. A Nibiru se enviará de volta. Que Alalu seja rei na terra, um veredicto dos sábios esperar. Se Nibiru se salvar, que haja uma segunda luta, que esta determine quem governará Nibiru. Os príncipes, os conselheiros, os sábios, os comandantes escutaram as palavras de Ea com admiração. Estavam cheias de sabedoria, pois encontravam solução ao conflito. Que assim seja. Anunciou Anu. Que parta Ea, que fique à prova o ouro. Lutarei com o Alalu pela segunda vez, que o vencedor seja rei de Nibiru. Transmitiram a Alalu as palavras da decisão. Este as ponderou e acessou, que Ea, meu filho por matrimônio, venha à terra. Que se obtenha ouro das águas, que fique à prova para a salvação de Nibiru, que uma segunda luta pela realeza se salde entre Anu e El. Assim seja. Decretou Anu na assembleia. Enlil fez uma objeção, a palavra do rei era inalterável. Ea foi ao lugar dos carros, com comandantes e sábios consultou. Contemplou os perigos da missão, considerou como extrair e trazer o ouro. Estudou com atenção a transmissão de Alalu, e pediu a Alalu mais provas dos resultados. Desenhou uma tabuleta dos destinos para a missão. Se a água for a força, onde poderia se repor? Onde, no carro, poderemos armazená-la? Como se converterá em força? Toda uma volta de Nibiru passou com as reflexões, Inchar de Nibiru passou nos preparativos.
Preparou-se o carro celestial maior para a missão, calculou-se seu destino de volta, uma tabuleta do destino se fixou com firmeza. 50 heróis farão falta para a missão, para viajar à Terra e obter o ouro. Ano deu sua aprovação à viagem. Os astrônomos escolheram o momento adequado para começá-lo. No lugar dos carros se congregaram as multidões, chegaram para se despedir dos heróis e de seu líder. Levando cascos de águia, levando cada um traje de peixe, os heróis entraram no carro de um em um. O último a embarcar foi Hera. Dos congregados se despediu. Ajoelhou-se ante seu pai, Ano, para receber a bênção do rei. Meu filho, o primogênito, uma comprida viagem empreendeste, para te pôr em perigo por todos nós. Que seu êxito desterre de Nibiru a calamidade. Vai e volta com vida. Assim fez Ano para pronunciar uma benção para seu filho, despedindo-se dele. A mãe de Ea, a quem chamavam Ninu, apertou contra seu peito. Porque, depois que foste dado como filho de Ano, ele te dotou com um coração incansável. Vai e volta, percorre sem novidade o perigoso caminho. Disse-lhe ela. Com ternura, Ea beijou a sua esposa, abraçou a Danquina sem palavras. Enlil estreitou os braços com seu meio-irmão. Que seja bendito, que tenha êxito. Disse-lhe. Com o coração encolhido, Ea entrou no carro, e deu a ordem de partida. Vem agora o relato da viagem até o 7º planeta, e de como se iniciou a lenda do Diospes que veio das águas. Com o coração encolhido, Ea entrou no carro, e deu a ordem de partida. O assento do comandante estava ocupado por Anzu, não por Ea. Anzu, não Ea, era o comandante do carro. Aquele que conhece os céus significava seu nome. Para esta tarefa fora selecionado especialmente. Era um príncipe entre os príncipes, de semente real era sua ascendência. O carro celestial guiou com perícia, o elevou poderosamente de Nibiru, para o distante sol o dirigiu. 10 léguas, 100 léguas o carro percorreu, 1000 léguas o carro viajou. O pequeno Gaia saiu a recebê-los, e lhes transmitiu aos heróis o bem-vindo. A azulada Antu, formosa e encantadora, mostrou-lhe o caminho. Anzu se sentiu atraído ante sua vista. Examinemos suas águas. Disse Anzu. Ea deu a ordem de continuar sem deter-se. É um planeta sem retorno, disse energicamente. Para o celestial An, o terceiro na conta planetária, prosseguiu o carro. A seu lado jazia An, seu exército de luas se formavam redemoinhos. Os raios do provador revelaram a presença de água. Indicou a Ea se era necessário deter-se. Ea disse que se continuasse a viagem, para Anshar, o maior dos príncipes do céu, se estava dirigindo. Logo puderam sentir o insidioso puxão de Anshar, e admiraram com temor seus anéis de cores. Com perícia, Anzu guiou o carro, os demolidores perigos habilmente evitou. A gigante Kishar, o maior dos planetas estáveis, foi o seguinte em encontrar-se. A atração de sua rede era entristecedora. Com grande habilidade, Anzu desviou o rumo do carro. Com fúria, Kishar esteve lançando raios ao carro divino, dirigiu seu exército para o intruso. Lentamente, Kishar se afastou, para que o carro se encontrasse com o seguinte inimigo. Mais à frente do 5º planeta, o bracelete esculpido estava à espreita. E ordenou que em seu artefato se fixasse um zumbido, que se preparasse o propulsor de água. Para o exército de rochas giratórias se precipitava o carro, cada uma, como a pedra de uma funda, dirigia-se ferozmente para o carro. A palavra de Ea foi dada. Com a força de 1 milhar de heróis, lançou-se a corrente de água. Uma a uma, as rochas voltaram a cara. Estavam deixando um atalho para o carro. Mas, enquanto uma rocha fugia, outra atacava em seu lugar. Uma multidão além de toda a conta era seu número, um exército procurando vingança pela divisão de Tiamat. Uma e outra vez, Ea deu as ordens para que o propulsor de água mantivesse um zumbido. Uma e outra vez, dirigiram-se correntes de água para o exército de rochas. Uma e outra vez, as rochas voltaram suas caras, deixando um atalho para o carro. E, depois, ao fim, o atalho ficou claro. O carro podia continuar sem danos. Os heróis elevaram um grito de alegria, e dobrada foi a alegria ante a visão do sol que agora se revelava. No meio do regozijo, Anzu fez soar o alarme. Para arriscar o atalho, consumou-se muita água, não havia água suficiente para alimentar as pedras ígneas do carro durante o resto da viagem. Na escura profundidade, podiam ver o 6º planeta, estava refletindo os raios do sol. Água no lamo, estava dizendo. Pode fazer descender o carro sobre ele.
perguntou ao Anzu. Destramente, Anzu dirigiu o carro para o Lamo. Ao chegar ao Deus Celestial, a seu redor fez circundar o carro. A rede do planeta não é grande, sua atração se pode dirigir com facilidade, disse Anzu. Lamo merecia ser contemplado, tinha muitos tons. De branca neve era seu gorro, de branca neve eram suas sandálias. Avermelhado em sua metade lagos e rios reluziam. Habilmente, Anzu fez viajar o carro mais devagar, junto à borda de um lago fez descender brandamente. Seguindo as ordens, os heróis estenderam o que aspira a água, as vísceras do carro se encheram com as águas do lago. Enquanto o carro se enchia de água, e Anzu examinaram os arredores. Com o provador e o tomador de amostras, determinaram tudo o que importa. As águas eram boas para beber, havia ar suficiente. Tudo se registrou nos anais do carro, e se descreveu a necessidade de desviar-se. Reabastecido seu vigor, o carro se remontou, despedindo do benévolo Lamo. Mais à frente, o sétimo planeta estava dando sua volta. A Terra e seu companheiro estavam convidando o carro. No assento do comandante, Anzu estava sem palavras. Ea também estava calado. Diante deles estava seu destino, que continha o ouro da salvação ou a perdição de Nibiru. O carro deve frear-se, ou perecerá na grossa atmosfera da Terra. Declarou Anzu. Faz círculos para frear ao redor do companheiro da Terra, a Lua. Sugeriu-lhe. Circundaram a Lua. Jazia prostrada e cheia de cicatrizes, depois da vitória de Nibiru na Batalha Celestial. Depois de frear assim o carro, Anzu o dirigiu por volta do sétimo planeta. Uma vez, duas vezes fez circundar o carro ao redor do globo da Terra, ainda mais perto da terra firme o fez descender. Havia tons de neve nas 2/3 partes do planeta, de um tom escuro era sua parte meia. Podiam ver os oceanos, podiam ver as terras firmes. Estavam procurando o sinal da baliza de Alalu. Onde um oceano tocava terra seca, onde 4 rios eram tragados pelos pântanos, balizava o sinal de Alalu. O carro é muito pesado e grande para os pântanos, declarou Anzu. A rede de atração da Terra é muito capitalista para descender em terra seca, anunciou Anzu. Amerissa. Amerissa nas águas do oceano, gritou Anzu. Anzu deu uma volta a mais ao redor do planeta. Com muito cuidado, fez descender o carro para o bordo do oceano. Encheu de ar os pulmões do carro. Nas águas ameriçou, não se afundou nas profundidades. No falador se escutou uma voz: sede bem-vindos à Terra. Estava dizendo a Alalu. Pela transmissão de suas palavras, determinou-se a direção de seu paradeiro. Para o lugar dirigiu Anzu o carro, flutuando como um navio se movia sobre as águas. Logo se estreitou o amplo oceano, aparecendo terras secas de ambos os lados como 2 guardiões. Na parte esquerda, elevavam-se colinas pardas. Na direita, as montanhas elevavam suas cabeças de até o céu. Para o lugar do Alalu se dirigia o carro, ia flutuando sobre as águas como um navio. Por diante, a terra seca estava coberta de água, os pântanos substituíam o oceano. Anzu deu ordens aos heróis, ele ordenou que ficassem com os trajes de peixes. Então, abriu-se uma portinhola do carro, e os heróis descenderam aos pântanos. Ataram fortes cordas ao carro, com as cordas já tiraram do carro. As palavras transmitidas pelo Alalu chegavam com mais força. Rápido! Rápido! Estava dizendo. Ao fio dos pântanos, uma visão terei que contemplar. Reluzindo sob os raios do sol, havia um carro de Nibiru. Era o navio celestial de Alalu. Os heróis aceleraram seus passos, para o carro de Alalu se apressaram. Impaciente, Ea ficou sem traje de peixe. Em seu peito, o coração golpeava como um tambor. Saltou ao pântano, com passo apressado se dirigiu para a borda. Altas eram as águas do pântano, o fundo estava mais fundo do que esperava. Deixou de caminhar para nadar, com braçadas audazes avançou. Enquanto se aproximava da terra seca, pôde ver verdes pradarias. Depois, seus pés tocaram chão firme, ficou de pé e seguiu caminhando. Diante dele, pôde ver Alalu, de pé, saudando com as mãos vigorosamente. Alcançando a borda, Ea saiu das águas. Estava sobre a escura terra. Alalu chegou correndo até ele, abraçou com força a seu filho por matrimônio. Bem-vindo a um planeta diferente, disse-lhe Alalu.
Vem agora o relato de como se fundou Eridu na terra, de como começou a conta dos 7 dias. Alalu abraçou-a em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Ea inclinou sua cabeça ante ele, em sinal de respeito ante seu pai por matrimônio. Nos pântanos, os heróis seguiam avançando, outros mais ficaram os trajes de peixes, outros mais para a terra seca se apressavam. Mantenham a flutuação do carro, ordenou Anzu. Ancorem nas águas, evitem a lama da borda. Os heróis alcançaram a borda, ante o Alalu se inclinaram. Anzu chegou à borda, o último em sair do carro. Inclinou-se ante o Alalu, com ele estreitou os braços Alalu em sinal de bem-vinda. A todos os que tinham chegado, Alalu deu palavras de bem-vindo. A todos os que estavam reunidos, Ea deu palavras de mandato. Aqui na terra, eu sou o comandante. Disse-lhes. Em uma missão à vida ou morte chegamos. Em nossas mãos está a sorte de Nibiru. Olhou ao redor, estava procurando um lugar para acampar. Amontoem em terra, façam montículos ali. Ordenou Ea para levantar um acampamento. Um lugar não longínquo estava assinalando, uma cabana de canos, e erigiu por morada para o Alalu. Logo, dirigiu estas palavras ao Anzu. Transmite estas palavras a Nibiru, ao rei, meu pai Ano, anuncia feliz chegada. Não demorou para trocar o tom dos céus, do resplendor ao avermelhado se tornou. Ante seus olhos se revelou uma visão nunca antes vista. O sol, como uma esfera vermelha, estava desaparecendo, no horizonte. O temor se apoderou dos heróis, temiam uma grande calamidade. Alalu, com palavras risonhas, confortou-lhes dizendo, é uma posta de sol, marca o fim de um dia na terra. Aproveitem para um breve descanso, uma noite na terra é mais curta do que possam imaginar. Antes do que possam esperar, o sol fará sua aparição, será de dia na terra. Inesperadamente, chegou a escuridão, e separou os céus da terra. Os relâmpagos rompiam a escuridão, e aos trovões lhes seguiram as chuvas. Os ventos sopraram sobre as águas, eram tormentas de um deus estranho. No carro, os heróis ficaram esperando. Para eles, não chegou o descanso, estavam muito agitados. Com os corações acelerados, esperavam a volta do sol. Sorriram quando apareceram seus raios, contentes e dando-se palmadas nas costas. E anoiteceu e amanheceu, foi seu primeiro dia na terra. Ao romper o dia, Ea refletiu sobre a situação. Devia pensar sobre como separar as águas das águas. Nomeou Engur senhor das águas doces, para que provesse de águas potáveis. Este foi a lacuna da serpente com o Alalu, para valorizar suas águas doces. A laguna estava abarrotada de serpentes malignas. Disse Engur. Então, Ea contemplou os pântanos, sopesando a abundância de águas de chuva. Ao Enbilulu pôs ao cargo dos pântanos, lhe indicou que assinalasse os matagais de treliças. Ao Enkindu se pôs ao cargo da sarjeta e do dique, para que elaborasse uma fronteira frente aos pântanos, para que fizesse um lugar onde reunir as águas que choviam do céu, assim se separaram as águas de debaixo das águas de acima, separaram-se as águas dos atoleiros das águas doces. E anoiteceu e amanheceu, foi o segundo dia na terra. Quando o sol anunciou a manhã, os heróis já estavam levando a cabo as tarefas atribuídas. Ea dirigiu seus passos, junto ao Alalu, para o lugar de erva e árvores, para examinar tudo o que cresce no horta, ervas e frutas segundo sua espécie. Ao Zimud, seu vizir, Ea lhe fez umas perguntas. Que planta é esta? Que planta é aquela? Perguntava-lhe. Zimud, muito instruído, pôde distinguir os mantimentos que crescem bem. Arrancou uma fruta para Ea, é uma planta de mel. Dizia Ea, ele mesmo comeu uma fruta, Ea estava comendo uma fruta. Do alimento que cresce, diferenciado por sua bondade, Ea pôs ao cargo ao herói Guru. Assim se proveram os heróis de água e mantimentos, não se fartavam. E anoiteceu e amanheceu, foi o terceiro dia na terra. O quarto dia cessaram de soprar os ventos, o carro já não se viu perturbado pelas ondas. Que se tragam ferramentas do carro, que se construam moradas no acampamento. Ordenou Ea, pois a Kula ao cargo do molde tijolo, para que fizesse tijolos de argila. Ao Mushdano lhe indicou que pusesse os alicerces, para levantar moradas habitáveis. Todo o dia esteve brilhando o sol, uma grande luz houve durante o dia. Ao anoitecer, Kingu, a lua da terra, jogou em sua plenitude uma luz pálida sobre a terra, uma luz menor para governar a noite, para ser contado entre os deuses celestiais.
E anoiteceu e amanheceu, foi o quarto dia na terra. O quinto dia, Ea ordenou ao Ningersig que fizesse um navio de juncos, para tomar a medida dos pântanos, para analisar a extensão dos atoleiros. O Mash, que conhece o que prolifera nas águas, que tem conhecimentos das aves de caça que voam, ao Mash levou Ea por companheiro, para que distinguisse o bom do mal. Das espécies que pululam nas águas, das espécies que oferecem suas asas no céu, muitas eram desconhecidas para o Mash, seu número era desconcertante. Boas eram as carpas, entre o mal foram nadando. E a convocou ao Embilulu, o senhor dos pântanos, e a convocou ao Enkindo, a cargo da sarjeta e o dique, lhes deu palavras, para fazer uma barreira nos pântanos, para fazer um recinto com canos e juncos verdes, e separar ali uns peixes de outros, uma armadilha para carpas, que de uma rede não pudessem escapar, um lugar de cuja armadilha não pudesse escapar nenhum ave que fora boa para comer. Assim, os heróis se proveriam de pescado e de caça, separando as espécies boas. E anoiteceu e amanheceu, foi o quinto dia na terra. O sexto dia, Ea teve em conta as criaturas da horta. Ao Enursag lhe atribuiu a tarefa de distinguir o que se arrasta pelo chão do que caminha sobre pés. Enursag se assombrou de suas espécies, de sua ferocidade deu conta. Ea convocou a Kula, ao Mushdamo deu ordens urgentes. Para a noite, as moradas têm que estar terminadas, e rodeadas por uma cerca de amparo. Os heróis puseram mãos à obra, sobre os alicerces ficaram os tijolos com rapidez. Os cobertos se fizeram de cano, e a cerca se levantou com árvores cortadas. Anzu trouxe do carro um raio que mata, um falador que transmite palavras pôs na morada de Ea. Ao anoitecer, o acampamento estava terminado. Os heróis se congregaram em seu interior de noite. Ea, Alalu e Anzu consideraram os fatos. Tudo o que foi feito era na verdade bom. E anoiteceu e amanheceu, o sexto dia. O sétimo dia se reuniram os heróis no acampamento, e lhes disse estas palavras: empreendemos uma perigosa viagem, percorremos um perigoso caminho desde Nibiru até o sétimo planeta. À Terra chegamos sem novidade, muitas coisas boas conseguimos, estabelecemos um acampamento. Que este dia seja de descanso. A partir de agora, o sétimo dia será sempre de descanso. Que a partir de agora chame a este lugar Eridu, Larnalonjura será seu significado. Que se mantenha uma promessa, que Alalu seja declarado comandante de Eridu. Os heróis assim reunidos, gritaram ao uníssono os acordos. Palavras de acordo pronunciou Alalu, depois rendeu grande comemoração a Ea. Que dê um segundo nome a Ea, que lhe chame Nudimud, o hábil ferreiro. Ao uníssono, os heróis anunciaram o acordo. E anoiteceu e amanheceu, o sétimo dia. Vem agora o relato de como começou a busca de ouro, e de como os planos no Nibiru não proporcionavam a salvação a Nibiru. Depois de estabelecer o acampamento do Eridu e depois de saciar os heróis de alimento, Ea começou a tarefa de obter ouro das águas. No carro, levantaram-se as pedras de fogo, e cobrou vida o grande crugidor. Desde o carro, estendeu-se o que suga a água, inseriu-se nas águas pantanosas. As águas se introduziram em um recipiente de cristais. Das águas, os cristais do recipiente extraíram tudo o que tinha que metal. Depois, do recipiente, o que cuspiu as águas à laguna dos peixes. Assim se recolhiam no recipiente os metais que havia nas águas. O artefato de Ea era engenhoso, na verdade, era um hábil ferreiro. Durante 6 dias da terra se introduziram águas pantanosas, cuspiram-se águas pantanosas, no recipiente se recolhiam os metais. O sétimo dia, Ea e Alalu examinaram os metais. De muitas classes eram os metais que havia no recipiente. Havia ferro, havia muito cobre, o ouro não era abundante. No carro outro recipiente, o engenhoso artefato do Nudimud, os metais se separaram segundo tipos, levaram-se à borda por classes. Assim trabalharam os heróis durante 6 dias. Ao sétimo dia descansaram. Durante 6 dias, os recipientes de cristal se encheram e se esvaziaram. O sétimo dia se fez conta dos metais. Havia ferro e havia cobre, e outros metais também. De ouro, acumulou-se um montão menor. De noite, a lua subia e baixava. À sua volta, e ali pôs o nome de mês. Ao começo do mês, 6 dias se mostravam seus raios luminosos, com sua meia coroa se anunciava o sétimo dia. Era um dia de descanso. À metade de caminho, a lua se distinguia por sua plenitude. Depois, se detinha para começar a decrescer.
com o curso do Sol, ia aparecendo à volta da Lua, ia revelando seu rosto com a volta da Terra. Ea estava fascinado com os movimentos da Lua, contemplava sua atração como Kinguelki. A que propósito servia essa atração? Que sinal celeste estava dando? Mês chamou-a à volta da Lua, deu-lhe o nome de mês à sua volta. Por um mês, por 2 meses, separaram-se as águas no carro. O Sol, cada 6 meses, dava à Terra outra estação. Inverno e verão as chamou. Houve inverno e houve verão, e a chamou o ano da Terra toda a volta. Ao finalizar o ano, se fez conta do ouro acumulado. Não havia muito para enviar a Nibiru. As águas dos pântanos são insuficientes, que se translade o carro ao profundo do oceano. Assim disse, soltou-se o carro de suas amarras, de volta de onde chegou se voltou. Elevaram-se com muito cuidado os recipientes de cristal, as águas salgadas passaram através deles. Separaram-se os metais por classes, entre eles cintilava o ouro. Do carro, Ea transmitiu a Nibiru palavra dos acontecimentos. Para Ano foi agradável de escutar. Em sua predestinada volta, Nibiru estava voltando para a morada do Sol. Em sua volta do Char, Nibiru estava se aproximando da Terra. Ansiosamente, Ano perguntou pelo ouro. Há suficiente para enviá-lo a Nibiru? Perguntou. Pai. Não se tinha recolhido o suficiente ouro das águas. Que passe outro Char, que se dobre a quantidade. Aconselhou Ea Ano. Seguiu-se obtendo ouro das águas do oceano. O coração de Ea se enchia de apreensão. Extraíram-se partes do carro, com elas se montou uma câmara celeste. Abgal, que sabe pilotar, foi atribuído ao cargo da câmara celeste. Ea se remontava diariamente no ar com o Abgal na câmara celeste, para descobrir os segredos da Terra. Construiu-se um recinto para a câmara celeste, ficou junto ao carro de Alalu. Ea estudava diariamente os cristais no carro de Alalu, para compreender o que por seus raios tirava o chapéu. De onde vem o ouro? Perguntou a Alalu. Onde na terra estão as veias douradas do Tiamat? Ea se remontou no ar com o Abgal na câmara celeste, para conhecer a terra e seus segredos. Vagaram sobre as grandes montanhas, grandes rios viram nos vales, estepes e bosques se estendiam abaixo deles, milhares de léguas percorreram. Tomaram nota de vastas terras separadas por oceanos, com o raio que explora penetraram os chãos. A impaciência crescia em Nibiru. Pode oferecer amparo o ouro. Crescia o clamor. Reúnam o ouro, quando se aproxime Nibiru terão que entregá-lo. Ordenou Ano. Reparem o carro de Alalu, disponham para que volte para Nibiru, para que esteja disposto quando terminar o char. Disse assim Ano. Ea obedeceu às palavras de seu pai, o rei. Ficou a refletir sobre a reparação do carro de Alalu. Uma noite em que aterrissaram a câmara celeste junto ao carro, entrou neste com o Abgal, para levar a cabo uma ação secreta na escuridão. As armas de terror, as 7, tiraram do carro, levaram-nas à câmara celeste, dentro da câmara celeste esconderam-nas. Ao amanhecer, Ea e Abgal se remontaram no céu com a câmara celeste, com direção a outra terra. Ali, em um lugar secreto, Ea ocultou as armas. Em uma cova, um lugar desconhecido, armazenou-as. Depois, Ea deu ao Anzu palavras de mandato, indicou-lhe que reparasse o carro de Alalu, que o dispusera para voltar para Nibiru, que estivesse preparado para quando terminasse o char. Anzu, muito perito nos assuntos dos carros, colocou mãos à obra, fez que seus propulsores zumbissem de novo, teve muita conta de suas tabuletas, mas não demorou para descobrir a ausência das armas de terror. Anzu gritou enfurecido. Ea lhe deu explicação de sua ocultação. É um perigo utilizar estas armas. Disse. Jamais devem ser armadas nem nos céus nem nas terras firmes. Sem elas, será perigoso atravessar o bracelete esculpido. Disse Anzu. Sem elas, e sem os propulsores de água, há perigo de que não resista. Alalu, comandante do Eridu, considerou as palavras de Ea, as palavras de Anzu prestou atenção. As palavras de Ea ficam testemunhadas pelo conselho de Nibiru. Disse Alalu, mas, se não retornar o carro, Nibiru estará perdido. Abgal, que sabe pilotar, adiantou-se audazmente para os líderes. Eu serei o piloto, confrontarei os perigos valorosamente. Disse. Assim se tomou a decisão. Abgal será o piloto, Anzu ficará na terra. No Nibiru, os astrônomos contemplaram os destinos dos deuses celestiais, escolheram o dia oportuno. Levaram-se cestadas de ouro ao carro de Alalu. Abgal entrou na parte dianteira do carro, ocupou o assento do comandante.
Ea lhe deu uma tabuleta do destino de seu próprio carro. Será para ti o que mostra o caminho, com ela encontrará um caminho aberto. Abgal levantou as pedras de fogo do carro, seu zumbido cativava como a música. Deu vida ao grande cruzidor do carro, arrojando um resplendor avermelhado. Ea e Alalu, junto com a multidão de heróis estavam de pé ao redor, estavam lhe dando a despedida. Depois, com um rugido, o carro se elevou para os céus, aos céus ascendeu. Ao Nibiru se transmitiram palavras da ascensão. No Nibiru havia muita espera. Sinopse da quarta tabuleta. 1. Os nibiruanos celebram inclusive a pequena quantidade de ouro entregue. 2. As provas sobre a utilização do ouro como escudo atmosférico têm êxito. Enviam-se à Terra mais heróis e novas equipes. 3. A extração de ouro das águas segue sendo decepcionante. Ea descobre menos ouro que precisam de uma profunda extração no Abzu. 4. Enlil, e depois Ano, vem à Terra para tomar decisões cruciais. 5. Quando os meio-irmãos brigam, as sortes decidem as tarefas. 6. Ea, renomado Enki, senhor da Terra, vai ao Abzu. 7. Enlil fica para desdobrar instalações permanentes no Edim. 8. Enquanto Ano se prepara para partir, é atacado pelo Alalu. 9. Os 7 que julgam sentenciam ao Alalu ao exílio no Lamoninma, filha do Ano e oficial médico, é enviada à Terra. 10. Ao fazer uma parada no Lamo, Marte, Ninma encontra morto ao Alalu. 11. Uma rocha, esculpida com o aspecto do rosto do Alalu, serve-lhe de tumba. 12. Dá ao Anzu o mando da estação de passagem no Lamo. 13. Enki representado como deus das águas e a mineração,